Graça e paz, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês. Vamos aprender hoje um pouquinho da Palavra de Deus? Ontem eu estava fazendo o meu discipulado e foi uma matéria que me tocou profundamente e me fez reviver vários momentos da minha vida, do nosso testemunho e que teve grande importância para que hoje a minha família esteja restaurada e esteja em pé. Por quê? Porque para uma família ser bem-sucedida, ela deve seguir uma hierarquia. A palavra de Deus, ela é composta de princípios e valores que nós temos que trazer para a nossa vida. Os grandes homens da Bíblia foram homens falhos e pecadores. Davi, ele mandou matar, ele adulterou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele seguia os princípios espirituais. Isaías, como ele se intitulou, ele disse que ele era um homem de lábios impuros e ele foi um grande profeta. Então nós somos falhas e pecadores, mas nós temos que seguir os princípios espirituais. E os princípios, as prioridades dentro de uma família, ela tem que ter uma hierarquia. Vamos aprender então? Qual é a primeira prioridade que nós temos que ter? Deus. Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus 22, 37, fala assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nós temos que amar a Deus de todo o coração. Em Mateus 10, 37, o Senhor fala assim: quem ama o teu pai ou tua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Buscai a Deus em primeiro e o tudo mais vos será acrescentado. A segunda prioridade. Quem seria a segunda prioridade? Você. Às vezes nós nos equivocamos, né? Quem que tem que ser em segundo lugar? Em segundo lugar temos que ser nós. Nós temos que estar saradas, curadas, para que a gente possa ajudar o nosso próximo. Muitas são as feridas do nosso coração. Muitas pessoas se sentem inferiores, têm autoestima baixa, sentimento de rejeição. Tudo isso atrapalha o nosso relacionamento com o próximo e primeiramente atrapalha até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Por isso nós temos que nos ver assim como Deus nos vê. E como que Deus nos vê? Lá em Gênesis 1, 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãs, aqui tem um mistério que nós nunca podemos nos esquecer. Quem nos fez? O que quer dizer essa palavra façamos? É a Trindade.
A Trindade estava presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E nós somos a imagem deste Deus. Então nós não podemos deixar que nada tire o nosso valor, que nada diga ao contrário do que nós somos, filhas amadas de Deus. Em Provérbios 15, 13 fala assim: o coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Nós temos que blindar o nosso coração no sangue de Jesus. Nós temos que guardar, pois a palavra de Deus fala que é do coração que provém toda a fonte de vida. Então nós temos que não deixar que esses sentimentos ruins criem ninho no nosso coração. Nós preenchendo do amor de Deus, nós sabendo quem nós somos, a imagem de Deus, nós não vamos deixar que nada diga ao contrário disto, amém? A terceira prioridade, quem que é? O seu cônjuge. Pensou que era seu filho, né? Não, é outro erro que nós cometemos. O nosso esposo, ele vem em terceiro. A terceira prioridade da nossa família, para que nossa família seja um lar feliz, é o nosso esposo. A palavra de Deus em 1 Coríntios 7, 3, ela fala assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. No versículo 5 fala assim: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Minhas irmãs, não fique dando desculpa para o seu marido, a famosa dor de cabeça. Nós somos feitas para o nosso esposo, né? Nós temos que estar, nós somos a coluna, a base de um lar, né? Deus, quando fez a mulher, porque primeiro ele fez o marido, depois ele fez a mulher, ele falou assim: farei uma ajudadora idônea. Nós estamos sim sobre submissão, mas muitas pessoas têm o distorcimento da palavra submissão. Nós temos que caminhar lado a lado e ser o suporte, né, do nosso marido, o complemento, a ajudadora idônea que nosso marido precisa, que ele tenha o nosso apoio, que ele tenha o nosso amor em primeiro lugar e que nós possamos compreender as necessidades e o modo dele de agir e de sentir. Só assim, né, nós nos completamos, porque se nós soubéssemos o mistério e a força da aliança, que é um matrimônio, quando Deus disse: deixará o seu pai e a sua mãe, e será uma só carne, nós somos uma só carne com o nosso marido. Muitas vezes, já aconteceu comigo de estar na rua e estar pensando no meu marido, o telefone toca. E quem que é? É o marido. Nós temos uma aliança, né? Esse daqui é o sinal da aliança que nós temos no nosso casamento. Deus sonhou com uma família, né? Deus constituiu a família. E esta aliança, ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim. Se hoje você está casada, você fez a escolha, né, por este homem, façamos tudo que estiver ao nosso alcance para que o nosso casamento seja bem-sucedido. Amém?
E o quarto, nossos filhos. Sim, nossos filhos em quarto lugar na prioridade. A palavra de Deus em Efésios 6, ela fala assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, mães, olha como é importante. Nosso filho tem que honrar o pai, a mãe, sim, mas aqui fala: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Isso é muito importante, porque às vezes no calor da emoção, no anseio de educar os nossos filhos, nós os criticamos, nós os desvalorizamos, nós os desmerecemos, nós provocamos a ira dos nossos filhos. Então, que as nossas palavras sejam de incentivo, de prosperidade, de amor, aceitando eles do jeito que eles são. Nossos filhos, eles não são a extensão da nossa vida. Eles não vão fazer as mesmas escolhas, eles não vão sentir aquilo que nós sentimos. Que nós possamos reconhecê-los como um indivíduo, como um filho amado de Deus, e que mesmo que hoje eles ainda não experimentaram deste amor, mesmo que hoje eles estejam num caminho distante e tomando decisões contrário aos propósitos de Deus para a vida deles, que nós possamos crer que tudo isso faz parte de um propósito maior. Deus não desperdiça. Tudo o que nós passamos na vida, Deus nos dá como aprendizado. Amém? Bem, então recapitulando, para que a nossa família seja próspera, que nós possamos colocar as prioridades, cada uma no seu lugar, e que nós tenhamos a hierarquia correta dentro do nosso lar. Amém? Então, em primeiro, Deus. Segundo, você. Cuide de você. Terceiro, marido. O quarto, o filho. O quinto, o trabalho e tudo mais. Amém? Amemos a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Aprendamos os princípios e os valores e as promessas que Deus deixou na sua palavra para a nossa vida. E creiamos, mesmo que nós não estejamos vendo hoje, mas creiamos que as promessas de Deus, elas se cumprirá nas nossas vidas. Amém? Louvado seja, Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém.